Vamos relaxar nosso corpo, endireitar bem a coluna, suavizar o pescoço, os ombros, o rosto, fechar os olhos. Vamos dar continuidade ao livro de Flávio Roberto Wolff sobre Reiki. O Haku é o relâmpago. Então, como que é desenhado? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Haku. Vamos de carona com a Diane Stein novamente. Haku, raio de luz, mantendo o fogo somente para fazer as iniciações. O outro símbolo do Reiki 3, quarto nível, para nós é o Haku. A senhora Takata não usava esse símbolo sânscrito, mas a maioria, se não todos os mestres em Reiki americanos, usa hoje em dia. A maioria dos mestres parece ter pouca informação sobre ele e não compreende a sua importância. Ele só é usado durante as iniciações, nunca no trabalho de cura. O símbolo se parece como um raio luminoso. Sua definição me foi dada como símbolo que domina o fogo. Ao finalizar a iniciação, o Haku é usado para reter a energia Reiki no receptor. Isso é tudo que a maioria dos mestres em Reiki sabe, mas de fato sua função vai bem além disso. Ele ativa a linha do Hara, ajudando o aluno a trazer a energia Reiki para seus canais condutores do Ki e a fixam no centro do Hara, Tan, Tien ou do umbigo. Durante a iniciação, as auras do mestre e do aluno se unem e algo mais ocorre nesse momento. Durante esses poucos instantes, os guias do Reiki usam a energia para retirar o karma negativo da pessoa que recebe a iniciação em Reiki. O mestre que realiza o processo capta o que é liberado através do contato das auras e realiza a integração em geral. Em geral, ele é totalmente inconsciente disso. O Haku ainda separa as auras no final da iniciação. Também deixa o mestre e o aluno com muito mais energia do que original, do que dispunham antes. Essa liberação kármica, durante a iniciação, explica a purificação e a reorganização do corpo físico e do emocional, que se seguem à iniciação. Então, é 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Haku. Maravilhoso esse símbolo. Ele é como um relâmpago mesmo. Devemos estudar bem todos os símbolos. Treinar também. Treinar o desenho deles, que se chama yantra, e falar um mantra, que é a fala. Por exemplo, Chokurei é um mantra. Relaxar o corpo, tranquilizar nossa alma. E vamos ouvir um texto do livro Flávio Roberto Wolff de Reiki. Convite à humildade. Temos um convite que fala por si mesmo. Estamos convidados à humildade. Nos cursos presenciais, sempre convido meus alunos a fazer o ritual do lava-pés. À distância, seria interessante que o aluno descobrisse ao seu redor alguém que pudesse se dispor a ter seus pés lavados pelo aluno. É a cerimônia da humildade. Importantes emoções e meditações acontecem nesta hora. Com esses 3 capítulos,
Ficamos de alma lavada, tranquilo, para ensinar o quarto nível. A humildade é necessária. Quando lavamos os pés de alguém, dedicando-nos ao reiki, estaremos nos libertando de todo mal. Que a luz, a força, a divina providência do reiki esteja conosco por toda a eternidade. Amém. Vamos relaxar nosso corpo e endireitar bem a coluna. E vamos dar continuidade ao livro de Flávio Roberto Wolff Reiki, o título de Professor Sensei. Veja a declaração da Diane logo acima e veja que, de acordo com minha avaliação, há mais de um item a corrigir. Ficará mais fácil para todos deixar de utilizar o título de mestre, mestra. Acho que essa é uma âncora que pode impedir o navio do reiki de navegar com serenidade. O título de professor sensei é apenas a responsabilidade de ensinar o reiki, nada mais. O título de professor é a responsabilidade de ensinar e também de enfrentar a evolução pessoal, corrigindo gradativamente inumeráveis defeitos naturais em qualquer ser humano. O professor Reiki é um ser humano como qualquer outro, traz entre si manias e defeitos que vão sendo corrigidos com muita paciência e dedicação. Um professor tem a responsabilidade de ser um modelo para seus alunos. Assim, fica obrigado a cuidar de sua evolução com mais rapidez do que todos os demais. Mestre foi Jesus, Buda, Swami, Sati Sai Baba, Madre Teresa de Calcutá, São Francisco de Assis e outras personalidades universais. Eu, mestre, não gosto de pensar. Por isso, comigo, Flávio Roberto Wolff, faça o favor, a gentileza de me chamar de professor Flávio. Se quiserem algo mais, então, Sensei Flávio. Tão importante essa distinção que o autor faz sobre a questão de mestre. Nós não precisamos usar o título de mestre. Basta um professor que seja digno e procure melhorar. Que assim seja. Vamos relaxar nosso corpo, manter a coluna verticalizada. Vamos falar o livro Flávio Roberto Wolff de Reiki. Feche os olhos para ouvir. Quarto nível, Reiki de quarto nível. O dinheiro. Vamos começar o quarto nível falando de um tema polêmico. Há vários cursos de Reiki que incluem instruções pormenorizadas a respeito do dinheiro. Normalmente acontece que esses cursos acontece que esses cursos dão uma receita de como adquirir mais dinheiro, ser mais feliz a partir dos bens materiais. Para mim, esse é um brutal contrassenso. Feliz com bens materiais, a felicidade é um bem espiritual, sentimental, mental. Não avança mais do que isso em direção à materialidade. É certo que lutamos por nossa sobrevivência e por uma vida cômoda. É justo desde que essa luta seja uma forma de dizer que não seja uma atitude de competição, de barganha permanente com nossos irmãos. O que fez um provável futuro rei da Inglaterra, casamento de Jaime. Depois da morte de Oliver Cromwell, em 1658, e o subsequente colapso de Commonwealth
Em 1660, Carlos II foi coroado como rei da Inglaterra em 29 de maio de 1660. Depois da coroação do irmão Jaime, foi nomeado Duque de Albany, na Escócia. Ao retornar à Inglaterra, Jaime provocou controvérsia ao anunciar seu casamento com Anne Hyde, filha do ministro-chefe de Carlos II, Edward Jaime. Ninguém espera que um príncipe fosse se casar com uma plebeia. Anne engravidou de Jaime e ele lhe prometeu casamento. No dia 13 de setembro de 1660, Jaime casou-se oficialmente com Anne Hyde em Londres. O primeiro filho de Jaime nasceu em menos de 2 meses após o casamento, mas morreu na infância. Ao todo, eles tiveram 8 filhos, sendo que só 2 sobreviveram. Maria e Ana, e ambas se tornaram rainhas da Inglaterra. Posteriormente, em 1671, Anne morreu provavelmente de câncer no seio. Isso eu chamo de amor. Isso eu quero ver cada vez mais acontecendo ao meu redor. E a minha felicidade também se faz a partir da felicidade de meus irmãos. Então estamos combinados. Com Flávio Roberto Wolff, professor Reiki, não se fala em fórmulas mágicas para ganhar dinheiro. Para reforçar esse assunto sobre dinheiro, anoto aqui uma declaração de Diane Stein, Reiki Essencial, que está no capítulo Os Símbolos do Terceiro Grau, na 4ª página, página 168 da versão que tenho comigo. Quando comecei a ensinar, passei por um período de 3 semanas, tentando conservar o reiki para mim mesmo. Então, quando comecei a ensinar, passei por um período de 3 semanas tentando conservar o reiki para mim mesma, querendo ganhar dinheiro e achando que o status de mestre significava mais do que a simples responsabilidade de ensinar. Fiquei decepcionada comigo mesma por pensar dessa forma, mas não havia como negar a realidade. Sempre desejei o reiki ter 3 com o propósito de ensinar o maior número possível de pessoas, a baixos custos, mas pude permitir que essa falta de perspectiva continuasse. Depois de algumas semanas de reflexões, essas ideias desapareceram. Ainda assim, tenho visto outros instrutores modernos com intenções positivas deixar de lado seus objetivos logo que começam a ensinar. Digo isso agora para alertar os meus alunos de que esse processo egocêntrico pode ocorrer também com eles. Seja persistente. Lembre-se do motivo pelo qual se tornou mestre de Reiki. Essas palavras são de Diane Stein. O ensinamento do Reiki é maravilhoso. Ele nos traz um desenvolvimento espiritual. É uma força magnânima que, graças ao professor Mikao Usui, Madame Takata e Dr. Hayashi veio para nós. Agradecemos. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo, endireitar bem a coluna, suavizar o pescoço, os ombros,
o rosto e fechar os olhos. Vamos dar continuidade ao livro de Flávio Roberto Wolff sobre Reiki. O Haku é o relâmpago. Então, como que é desenhado? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Haku. Vamos de carona com a Diane Stein novamente. Haku, raio de luz, mantendo o fogo somente para fazer as iniciações. O outro símbolo do Reiki 3, quarto nível, para nós é o Haku. A senhora Takata não usava esse símbolo sânscrito, mas a maioria, se não todos os mestres em Reiki americanos, usa hoje em dia. A maioria dos mestres parece ter pouca informação sobre ele e não compreende a sua importância. Ele só é usado durante as iniciações, nunca no trabalho de cura. O símbolo se parece como um raio luminoso. Sua definição me foi dada como símbolo que domina o fogo. Ao finalizar a iniciação, o Haku é usado para reter a energia Reiki no receptor. Isso é tudo que a maioria dos mestres em Reiki sabe, mas de fato sua função vai bem além disso. Ele ativa a linha do Hara, ajudando o aluno a trazer a energia Reiki para seus canais condutores do Ki e a fixam no centro do Hara, Tan, Tien ou do umbigo. Durante a iniciação, as auras do mestre e do aluno se unem e algo mais ocorre nesse momento. Durante esses poucos instantes, os guias do Reiki usam a energia para retirar o karma negativo da pessoa que recebe a iniciação em Reiki. O mestre que realiza o processo capta o que é liberado através do contato das auras e realiza a integração em geral. Em geral, ele é totalmente inconsciente disso. O Haku ainda separa as auras no final da iniciação. Também deixa o mestre e o aluno com muito mais energia do que original, do que dispunham antes. Essa liberação kármica, durante a iniciação, explica a purificação e a reorganização do corpo físico e do emocional, que se seguem à iniciação. Então, é 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Haku. Maravilhoso esse símbolo. Ele é como um relâmpago mesmo. Devemos estudar bem todos os símbolos. Treinar também. Treinar o desenho deles, que se chama yantra, e falar um mantra, que é a fala. Por exemplo, Chokurei é um mantra. Relaxar o corpo, tranquilizar nossa alma. E vamos ouvir um texto do livro Flávio Roberto Wolff de Reiki. Convite à humildade. Temos um convite que fala por si mesmo. Estamos convidados à humildade. Nos cursos presenciais, sempre convido meus alunos a fazer o ritual do lava-pés. A distância seria interessante que o aluno descobrisse ao seu redor alguém que pudesse se dispor a ter seus pés lavados pelo aluno. É a cerimônia da humildade. Importantes emoções e meditações acontecem nesta hora. Com esses 3 capítulos, ficamos de alma lavada, tranquilo, para ensinar o 4º nível. A humildade é necessária. Quando lavamos os pés
de alguém, dedicando-nos ao Reiki, estaremos nos libertando de todo mal. Que a luz, a força, a divina providência do Reiki esteja conosco por toda a eternidade. Amém. Vamos relaxar nosso corpo e endireitar bem a coluna. E vamos dar continuidade ao livro de Flávio Roberto Wolff, Reiki. O título de Professor Sensei. Veja a declaração da Diane logo acima e veja que, de acordo com minha avaliação, há mais de um item a corrigir. Ficará mais fácil para todos deixar de utilizar o título de mestre, mestra. Acho que essa é uma âncora que pode impedir o navio do Reiki de navegar com serenidade. O título de professor sensei é apenas a responsabilidade de ensinar o Reiki, nada mais. O título de professor é a responsabilidade de ensinar e também de enfrentar a evolução pessoal, corrigindo gradativamente inumeráveis defeitos naturais em qualquer ser humano. O professor Reiki é um ser humano como qualquer outro, traz entre si manias e defeitos que vão sendo corrigidos com muita paciência e dedicação. Um professor tem a responsabilidade de ser um modelo para seus alunos. Assim, fica obrigado a cuidar de sua evolução com mais rapidez do que todos os demais. Mestre foi Jesus, Buda, Swami, Sati Sai Baba, Madre Teresa de Calcutá, São Francisco de Assis e outras personalidades universais. Eu, mestre, não gosto de pensar. Por isso, comigo, Flávio Roberto Wolff, faça o favor, a gentileza de me chamar de professor Flávio. Se quiserem algo mais, então, Sensei Flávio. Tão importante essa distinção que o autor faz sobre a questão de mestre. Nós não precisamos usar o título de mestre. Basta um professor que seja digno e procure melhorar. Que assim seja. Vamos relaxar nosso corpo, manter a coluna verticalizada. Vamos falar o livro Flávio Roberto Wolff, de Reiki. Feche os olhos para ouvir. Quarto nível, Reiki, de quarto nível. O dinheiro. Vamos começar o quarto nível falando de um tema polêmico. Há vários cursos de Reiki que incluem instruções pormenorizadas a respeito do dinheiro. Normalmente acontece que esses cursos acontece que esses cursos dão uma receita de como adquirir mais dinheiro, ser mais feliz a partir dos bens materiais. Para mim, esse é um brutal contrassenso. Feliz com bens materiais? A felicidade é um bem espiritual, sentimental, mental. Não avança mais do que isso em direção à materialidade. É certo que lutamos por nossa sobrevivência e por uma vida cômoda. É justo desde que essa luta seja uma forma de dizer que não seja uma atitude de competição, de barganha permanente com nossos irmãos. O que fez um provável futuro rei da Inglaterra, casamento de Jaime. Depois da morte de Oliver Cromwell, em 1658, e o subsequente colapso de Commonwealth em 1660, Carlos II foi coroado como rei da Inglaterra
em 29 de maio de 1660, depois da coroação do irmão Jaime. Depois da coroação do irmão, Jaime foi nomeado Duque de Albany, na Escócia. Ao retornar à Inglaterra, Jaime provocou controvérsia ao anunciar seu casamento com Anne Hyde, filha do ministro-chefe de Carlos II, Eduardo Jaime. Ninguém espera que um príncipe fosse se casar com uma plebeia. Anne engravidou de Jaime e ele lhe prometeu casamento. No dia 13 de setembro de 1660, Jaime casou-se oficialmente com Anne Hyde em Londres. O primeiro filho de Jaime nasceu em menos de 2 meses após o casamento, mas morreu na infância. Ao todo, eles tiveram 8 filhos, sendo que só 2 sobreviveram. Maria e Ana, e ambas se tornaram rainhas da Inglaterra. Posteriormente, em 1671, Anne morreu provavelmente de câncer no seio. Isso eu chamo de amor. Isso eu quero ver cada vez mais acontecendo ao meu redor. E a minha felicidade também se faz a partir da felicidade de meus irmãos. Então estamos combinados. Com Flávio Roberto Wolff, professor Reiki, não se fala em fórmulas mágicas para ganhar dinheiro. Para reforçar esse assunto sobre dinheiro, anoto aqui uma declaração de Diane Stein, Reiki Essencial, que está no capítulo Os Símbolos do Terceiro Grau, na 4ª página, página 168 da versão que tenho comigo. Quando comecei a ensinar, passei por um período de 3 semanas, tentando conservar o reiki para mim mesmo. Então, quando comecei a ensinar, passei por um período de 3 semanas tentando conservar o reiki para mim mesma, querendo ganhar dinheiro e achando que o status de mestre significava mais do que a simples responsabilidade de ensinar. Fiquei decepcionada comigo mesma por pensar dessa forma, mas não havia como negar a realidade. Sempre desejei o reiki ter 3 com o propósito de ensinar o maior número possível de pessoas, a baixos custos, mas pude permitir que essa falta de perspectiva continuasse. Depois de algumas semanas de reflexões, essas ideias desapareceram. Ainda assim, tenho visto outros instrutores modernos com intenções positivas deixar de lado seus objetivos logo que começam a ensinar. Digo isso agora para alertar os meus alunos de que esse processo egocêntrico pode ocorrer também com eles. Seja persistente. Lembre-se do motivo pelo qual se tornou mestre de Reiki. Essas palavras são de Diane Stein. O ensinamento do Reiki é maravilhoso. Ele nos traz um desenvolvimento espiritual. É uma força magnânima que, graças ao professor Mikao Usui, Madame Takata e Dr. Hayashi veio para nós. Agradecemos. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo, endireitar bem a coluna, suavizar o pescoço, os ombros, o rosto, fechar os olhos. Vamos dar continuidade ao livro de Flávio Roberto Wolff sobre Reiki.
O Haku é o relâmpago. Então, como que é desenhado? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Haku. Vamos de carona com a Diane Stein novamente. Haku, raio de luz, mantendo o fogo somente para fazer as iniciações. O outro símbolo do Reiki 3, quarto nível, para nós é o Haku. A senhora Takata não usava esse símbolo sânscrito, mas a maioria, se não todos os mestres em Reiki americanos, usa hoje em dia. A maioria dos mestres parece ter pouca informação sobre ele e não compreende a sua importância. Ele só é usado durante as iniciações, nunca no trabalho de cura. O símbolo se parece como um raio luminoso. Sua definição me foi dada como símbolo que domina o fogo. Ao finalizar a iniciação, o Haku é usado para reter a energia Reiki no receptor. Isso é tudo que a maioria dos mestres em Reiki sabe, mas de fato sua função vai bem além disso. Ele ativa a linha do Hara, ajudando o aluno a trazer a energia Reiki para seus canais condutores do Ki e a fixam no centro do Hara, Tan, Tien ou do umbigo. Durante a iniciação, as auras do mestre e do aluno se unem e algo mais ocorre nesse momento. Durante esses poucos instantes, os guias do Reiki usam a energia para retirar o karma negativo da pessoa que recebe a iniciação em Reiki. O mestre que realiza o processo capta o que é liberado através do contato das auras e realiza a integração em geral. Em geral, ele é totalmente inconsciente disso. O Haku ainda separa as auras no final da iniciação. Também deixa o mestre e o aluno com muito mais energia do que original, do que dispunham antes. Essa liberação kármica, durante a iniciação, explica a purificação e a reorganização do corpo físico e do emocional, que se seguem à iniciação. Então, é 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Haku. Maravilhoso esse símbolo. Ele é como um relâmpago mesmo. Devemos estudar bem todos os símbolos. Treinar também. Treinar o desenho deles, que se chama yantra, e falar um mantra, que é a fala. Por exemplo, Chokurei é um mantra. Relaxar o corpo, tranquilizar nossa alma. E vamos ouvir um texto do livro Flávio Roberto Wolff de Reiki, Convite à Humildade. Temos um convite que fala por si mesmo. Estamos convidados à humildade. Nos cursos presenciais, sempre convido meus alunos a fazer o ritual do lava-pés. À distância, seria interessante que o aluno descobrisse ao seu redor alguém que pudesse se dispor a ter seus pés lavados pelo aluno. É a cerimônia da humildade. Importantes emoções e meditações acontecem nesta hora. Com esses 3 capítulos, ficamos de alma lavada, tranquilo, para ensinar o 4º nível. A humildade é necessária. Quando lavamos os pés de alguém, dedicando-nos ao Reiki, estaremos
nos libertando de todo mal. Que a luz, a força, a divina providência do Reiki esteja conosco por toda a eternidade. Amém. Vamos relaxar nosso corpo e endireitar bem a coluna. E vamos dar continuidade ao livro de Flávio Roberto Wolff, Reiki. O título de Professor Sensei. Veja a declaração da Diane logo acima e veja que, de acordo com minha avaliação, há mais de um item a corrigir. Ficará mais fácil para todos deixar de utilizar o título de mestre, mestra. Acho que essa é uma âncora que pode impedir o navio do Reiki de navegar com serenidade. O título de professor sensei é apenas a responsabilidade de ensinar o Reiki, nada mais. O título de professor é a responsabilidade de ensinar e também de enfrentar a evolução pessoal, corrigindo gradativamente inumeráveis defeitos naturais em qualquer ser humano. O professor Reiki é um ser humano como qualquer outro, traz entre si manias e defeitos que vão sendo corrigidos com muita paciência e dedicação. Um professor tem a responsabilidade de ser um modelo para seus alunos. Assim, fica obrigado a cuidar de sua evolução com mais rapidez do que todos os demais. Mestre foi Jesus, Buda, Swami, Sati Sai Baba, Madre Teresa de Calcutá, São Francisco de Assis e outras personalidades universais. Eu, mestre, não gosto de pensar. Por isso, comigo, Flávio Roberto Wolff, faça o favor, a gentileza de me chamar de professor Flávio. Se quiserem algo mais, então, Sensei Flávio. Então, é importante essa distinção que o autor faz sobre a questão de mestre. Nós não precisamos usar o título de mestre. Basta um professor que seja digno e procure melhorar. Que assim seja. Vamos relaxar nosso corpo, manter a coluna verticalizada. Vamos falar o livro Flávio Roberto Wolff, de Reiki. Feche os olhos para ouvir. Quarto nível, Reiki, de quarto nível. O dinheiro. Vamos começar o quarto nível falando de um tema polêmico. Há vários cursos de Reiki que incluem instruções pormenorizadas a respeito do dinheiro. Normalmente acontece que esses cursos acontece que esses cursos dão uma receita de como adquirir mais dinheiro, ser mais feliz a partir dos bens materiais. Para mim, esse é um brutal contrassenso. Feliz com bens materiais? A felicidade é um bem espiritual, sentimental, mental. Não avança mais do que isso em direção à materialidade. É certo que lutamos por nossa sobrevivência e por uma vida cômoda. É justo desde que essa luta seja uma forma de dizer que não seja uma atitude de competição, de barganha permanente com nossos irmãos. O que fez um provável futuro rei da Inglaterra, casamento de Jaime. Depois da morte de Oliver Cromwell, em 1658, e o subsequente colapso de Commonwealth em 1660, Carlos II foi coroado como rei da Inglaterra em 29.
de maio de 1660. Depois da coroação do irmão Jaime, depois da coroação do irmão Jaime foi nomeado Duque de Albany, na Escócia. Ao retornar à Inglaterra, Jaime provocou controvérsia ao anunciar seu casamento com Anne Hyde, filha do ministro-chefe de Carlos II, Eduardo Jaime. Ninguém espera que um príncipe fosse se casar com uma plebeia. Anne engravidou de Jaime e ele lhe prometeu casamento. No dia 13 de setembro de 1660, Jaime casou-se oficialmente com Anne Hyde em Londres. O primeiro filho de Jaime nasceu em menos de 2 meses após o casamento, mas morreu na infância. Ao todo, eles tiveram 8 filhos, sendo que só 2 sobreviveram. Maria e Ana, e ambas se tornaram rainhas da Inglaterra. Posteriormente, em 1671, Anne morreu provavelmente de câncer no seio. Isso eu chamo de amor. Isso eu quero ver cada vez mais acontecendo ao meu redor. E a minha felicidade também se faz a partir da felicidade de meus irmãos. Então estamos combinados. Com Flávio Roberto Wolff, professor Reiki, não se fala em fórmulas mágicas para ganhar dinheiro. Para reforçar esse assunto sobre dinheiro, anoto aqui uma declaração de Diane Stein, Reiki Essencial, que está no capítulo Os Símbolos do Terceiro Grau, na 4ª página, página 168 da versão que tenho comigo. Quando comecei a ensinar, passei por um período de 3 semanas tentando conservar o reiki para mim mesmo. Então, quando comecei a ensinar, passei por um período de 3 semanas tentando conservar o reiki para mim mesma, querendo ganhar dinheiro e achando que o status de mestre significava mais do que a simples responsabilidade de ensinar. Fiquei decepcionada comigo mesma por pensar dessa forma, mas não havia como negar a realidade. Sempre desejei o reiki ter 3 com o propósito de ensinar o maior número possível de pessoas, a baixos custos, mas pude permitir que essa falta de perspectiva continuasse. Depois de algumas semanas de reflexões, essas ideias desapareceram. Ainda assim, tenho visto outros instrutores modernos com intenções positivas deixar de lado seus objetivos logo que começam a ensinar. Digo isso agora para alertar os meus alunos de que esse processo egocêntrico pode ocorrer também com eles. Seja persistente. Lembre-se do motivo pelo qual se tornou mestre de Reiki. Essas palavras são de Diane Stein. O ensinamento do Reiki é maravilhoso. Ele nos traz um desenvolvimento espiritual. É uma força magnânima que, graças ao professor Mikao Uzui, Madame Takata e Dr. Hayashi veio para nós. Agradecemos. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo, endireitar bem a coluna, suavizar o pescoço, os ombros, o rosto, fechar os olhos. Vamos dar continuidade ao livro de Flávio Roberto Wolff sobre Reiki. O Haku é o relâmpago. Então, como que é desenhado?
2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Haku. Vamos de carona com a Diane Stein novamente. Haku, raio de luz, mantendo o fogo somente para fazer as iniciações. O outro símbolo do Reiki 3, quarto nível para nós é o Haku. A senhora Takata não usava esse símbolo sânscrito, mas a maioria, se não todos os mestres em Reiki americanos, usa hoje em dia. A maioria dos mestres parece ter pouca informação sobre ele e não compreende a sua importância. Ele só é usado durante as iniciações, nunca no trabalho de cura. O símbolo se parece como um raio luminoso. Sua definição me foi dada como símbolo que domina o fogo. Ao finalizar a iniciação, o Haku é usado para reter a energia Reiki no receptor. Isso é tudo que a maioria dos mestres em Reiki sabe, mas de fato sua função vai bem além disso. Ele ativa a linha do Hara, ajudando o aluno a trazer a energia Reiki para seus canais condutores do Ki e a fixam no centro do Hara, Tan, Tien ou do umbigo. Durante a iniciação, as auras do mestre e do aluno se unem e algo mais ocorre nesse momento. Durante esses poucos instantes, os guias do Reiki usam a energia para retirar o karma negativo da pessoa que recebe a iniciação em Reiki. O mestre que realiza o processo capta o que é liberado através do contato das auras e realiza a integração em geral. Em geral, ele é totalmente inconsciente disso. O Haku ainda separa as auras no final da iniciação. Também deixa o mestre e o aluno com muito mais energia do que original, do que dispunham antes. Essa liberação kármica, durante a iniciação, explica a purificação e a reorganização do corpo físico e do emocional, que se seguem à iniciação. Então, é 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Haku. Maravilhoso esse símbolo. Ele é como um relâmpago mesmo. Devemos estudar bem todos os símbolos. Treinar também. Treinar o desenho deles, que se chama yantra, e falar um mantra, que é a fala. Por exemplo, Chokurei é um mantra. Relaxar o corpo, tranquilizar nossa alma. E vamos ouvir um texto do livro Flávio Roberto Wolff de Reiki, Convite à Humildade. Temos um convite que fala por si mesmo. Estamos convidados à humildade. Nos cursos presenciais sempre convido meus alunos a fazer o ritual do lava-pés. À distância seria interessante que o aluno descobrisse ao seu redor alguém que pudesse se dispor a ter seus pés lavados pelo aluno. É a cerimônia da humildade. Importantes emoções e meditações acontecem nesta hora. Com esses 3 capítulos, ficamos de alma lavada, tranquilo, para ensinar o 4º nível. A humildade é necessária. Quando lavamos os pés de alguém, dedicando-nos ao Reiki, estaremos nos libertando de todo mal. Que a luz, a força, a divina providência
do Reiki esteja conosco por toda a eternidade. Amém. Vamos relaxar nosso corpo e endireitar bem a coluna. E vamos dar continuidade ao livro de Flávio Roberto Wolff Reiki, o título de Professor Sensei. Veja a declaração da Diane logo acima e veja que, de acordo com minha avaliação, há mais de um item a corrigir. Ficará mais fácil para todos deixar de utilizar o título de mestre, mestra. Acho que essa é uma âncora que pode impedir o navio do Reiki de navegar com serenidade. O título de professor sensei é apenas a responsabilidade de ensinar o Reiki, nada mais. O título de professor é a responsabilidade de ensinar e também de enfrentar a evolução pessoal, corrigindo gradativamente inumeráveis defeitos naturais em qualquer ser humano. O professor Reiki é um ser humano como qualquer outro, traz entre si manias e defeitos que vão sendo corrigidos com muita paciência e dedicação. Um professor tem a responsabilidade de ser um modelo para seus alunos. Assim, fica obrigado a cuidar de sua evolução com mais rapidez do que todos os demais. Mestre foi Jesus, Buda, Swami, Sati Sai Baba, Madre Teresa de Calcutá, São Francisco de Assis e outras personalidades universais. Eu, mestre, não gosto de pensar. Por isso, comigo, Flávio Roberto Wolff, faça o favor, a gentileza de me chamar de professor Flávio. Se quiserem algo mais, então, Sensei Flávio. Então, é importante essa distinção que o autor faz sobre a questão de mestre. Nós não precisamos usar o título de mestre. Basta um professor que seja digno e procure melhorar. Que assim seja. Vamos relaxar nosso corpo, manter a coluna verticalizada. Vamos falar o livro Flávio Roberto Wolff de Reiki. Feche os olhos para ouvir. Quarto nível, Reiki de quarto nível. O dinheiro. Vamos começar o quarto nível falando de um tema polêmico. Há vários cursos de Reiki que incluem instruções pormenorizadas a respeito do dinheiro. Normalmente acontece que esses cursos acontece que esses cursos dão uma receita de como adquirir mais dinheiro, ser mais feliz a partir dos bens materiais. Para mim, esse é um brutal contrassenso. Feliz com bens materiais? A felicidade é um bem espiritual, sentimental, mental. Não avança mais do que isso em direção à materialidade. É certo que lutamos por nossa sobrevivência e por uma vida cômoda. É justo desde que essa luta seja uma forma de dizer que não seja uma atitude de competição, de barganha permanente com nossos irmãos. O que fez um provável futuro rei da Inglaterra, casamento de Jaime. Depois da morte de Oliver Cromwell em 1658 e o subsequente colapso de Commonwealth em 1660, Carlos II foi coroado como rei da Inglaterra em 29 de maio de 1660. Depois da coroação do irmão Jaime,
Depois da coroação do irmão, Jaime foi nomeado Duque de Albany, na Escócia. Ao retornar à Inglaterra, Jaime provocou controvérsia ao anunciar seu casamento com Anne Hyde, filha do ministro-chefe de Carlos II, Eduard Jaime. Ninguém espera que um príncipe fosse se casar com uma plebeia. Anne engravidou de Jaime e ele lhe prometeu casamento. No dia 13 de setembro de 1660, Jaime casou-se oficialmente com Anne Hyde em Londres. O primeiro filho de Jaime nasceu em menos de 2 meses após o casamento, mas morreu na infância. Ao todo, eles tiveram 8 filhos, sendo que só 2 sobreviveram. Maria e Ana, e ambas se tornaram rainhas da Inglaterra. Posteriormente, em 1671, Anne morreu provavelmente de câncer no seio. Isso eu chamo de amor. Isso eu quero ver cada vez mais acontecendo ao meu redor. E a minha felicidade também se faz a partir da felicidade de meus irmãos. Então estamos combinados. Com Flávio Roberto Wolff, professor Reiki, não se fala em fórmulas mágicas para ganhar dinheiro. Para reforçar esse assunto sobre dinheiro, anoto aqui uma declaração de Diane Stein, Reiki Essencial, que está no capítulo Os Símbolos do Terceiro Grau, na 4ª página, página 168 da versão que tenho comigo. Quando comecei a ensinar, passei por um período de 3 semanas, tentando conservar o reiki para mim mesmo. Então, quando comecei a ensinar, passei por um período de 3 semanas tentando conservar o reiki para mim mesma, querendo ganhar dinheiro e achando que o status de mestre significava mais do que a simples responsabilidade de ensinar. Fiquei decepcionada comigo mesma por pensar dessa forma, mas não havia como negar a realidade. Sempre desejei o reiki ter 3 com o propósito de ensinar o maior número possível de pessoas, a baixos custos, mas pude permitir que essa falta de perspectiva continuasse. Depois de algumas semanas de reflexões, essas ideias desapareceram. Ainda assim, tenho visto outros instrutores modernos com intenções positivas deixar de lado seus objetivos logo que começam a ensinar. Digo isso agora para alertar os meus alunos de que esse processo egocêntrico pode ocorrer também com eles. Seja persistente. Lembre-se do motivo pelo qual se tornou mestre de Reiki. Essas palavras são de Diane Stein. O ensinamento do Reiki é maravilhoso. Ele nos traz um desenvolvimento espiritual. É uma força magnânima que, graças ao professor Mikao Uzui, Madame Takata e Dr. Hayashi, veio para nós. Agradecemos. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo, endireitar bem a coluna, suavizar o pescoço, os ombros, o rosto, fechar os olhos. Vamos dar continuidade ao livro de Flávio Roberto Wolff sobre Reiki. O Haku é o relâmpago. Então, como que é desenhado? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3.
4, 5. Haku. Vamos de carona com a Diane Stein novamente. Haku, raio de luz, mantendo o fogo somente para fazer as iniciações. O outro símbolo do Reiki 3, quarto nível para nós é o Haku. A senhora Takata não usava esse símbolo sânscrito, mas a maioria, se não todos os mestres em Reiki americanos, usa hoje em dia. A maioria dos mestres parece ter pouca informação sobre ele e não compreende a sua importância. Ele só é usado durante as iniciações, nunca no trabalho de cura. O símbolo se parece como um raio luminoso. Sua definição me foi dada como símbolo que domina o fogo. Ao finalizar a iniciação, o Haku é usado para reter a energia Reiki no receptor. Isso é tudo que a maioria dos mestres em Reiki sabe, mas de fato sua função vai bem além disso. Ele ativa a linha do Hara, ajudando o aluno a trazer a energia Reiki para seus canais condutores do Ki e a fixam no centro do Hara, Tan, Tien ou do umbigo. Durante a iniciação, as auras do mestre e do aluno se unem